E aí, tudo bem? Hoje é uma matéria assim que não tem jeito. Qualquer prova, qualquer uma, sempre tem questão disso daqui, que é o famoso máximo divisor comum, conhecido como MDC, tá? Máximo divisor comum. Presta muita atenção. Aqui eu estou escrevendo os divisores de 48. Lembra o que são divisores? São todos os números, se eu pegar o 48 e dividir por eles, o resto dá zero. Então presta bastante atenção. Divisores de 48 são 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48. Se eu pegar o 48 e dividir por esses números, o resto vai dar zero. Agora, presta atenção. Divisores de 72. Mesma coisa. Eu estou aqui pegando os números que vai dar uma divisão exata por 72, tá? Então, 72 dividido por esses números dá uma divisão exata. O que eu preciso que você entenda? A gente tem que saber usar divisores na nossa vida. Presta atenção. Imagina que numa sala tenha 48 garotas, tá? Então tem 48 mulheres. Eu quero dividir essas mulheres em grupos. Todos os grupos têm que ter a mesma quantidade de pessoas. Pergunta para você: eu consigo dividir 48 mulheres em grupos de 6 pessoas? Consigo ou não? Consigo. Por quê? Porque 48 dividido por 6 dá uma divisão exata. Tanto que 6 é divisor de 48. Eu consigo pegar 48 mulheres e dividir em grupos de 5 pessoas? Todos os grupos com 5 pessoas? Não. Por que não? Porque 5 não é um divisor de 48. Então é isso que eu preciso que você entenda. Agora, presta atenção. Imagina que na sala tenha 48 mulheres e tenham 72 homens. O que eu quero que você entenda? Eu quero dividir as mulheres em grupos e os homens também em grupos. E todos os grupos com a mesma quantidade de pessoas. Pergunta: não tem 48 mulheres e 72 homens? Eu consigo dividir todo mundo em grupos de 6 pessoas? Consigo. Por quê? Porque 48 dá para dividir por 6 e 72 também dá para dividir por 6. Eu consigo dividir as 48 mulheres e os 72 homens em grupos de 9 pessoas? Não consigo. Por quê? O 72 até que dá para dividir por 9, mas o 48 não. Então, presta atenção. Para poder dividir tanto as mulheres, que são 48, quanto os homens, que são 72, em grupos com a mesma quantidade, o tamanho desse grupo, ou seja, a quantidade de pessoas nesse grupo, tem que ser um divisor dos dois ao mesmo tempo. Então, aqui embaixo, ó, eu vou escrever o conjunto, que é divisores de 48, interseção divisores de 72. O que é interseção? É o que tem em comum. O que tem em comum a esses dois conjuntos? O 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o 24. Então, em comum a esses dois conjuntos aqui, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Ou seja, qualquer quantidade dessa daqui de pessoas, você conseguiria dividir tanto os homens quanto as mulheres. Agora que vem a coisa importante. Aqui estão os divisores 48. Aqui estão os divisores 72. Aqui estão os divisores comuns. Divisores comuns. Eu estou interessado no maior deles. Quem é o maior deles? 24. Ou seja, o MDC de 48 e de 72 é 24. Agora, presta atenção. Muita gente vira para mim e fala assim: nossa, Alisson, mas para achar o MDC, eu tenho que fazer desse jeito? Não, de maneira alguma. A gente vai ver que existem métodos que a gente consegue achar esse número aqui, ó, muito rápido. Só que eu preciso que você tenha isso daqui na sua cabeça. O quê?
MDC, maior divisor comum, não significa único divisor comum. Isso é importante. MDC é o maior, ele não é o único. Repara, 24, ele é o maior, mas ele não é o único. Olha o tanto de divisores comuns que tem. Só que agora vem a parte mais importante. Tá vendo esse conjunto 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24? Esse conjunto são exatamente os divisores de 24. Em outras palavras, todos os divisores do MDC também são divisores comuns, tá? É o que está escrito aqui, ó. Todos os divisores do MDC são divisores comuns. Por que eu estou te falando isso? Porque nós vamos aprender a calcular esse número aqui, ó, sem ficar fazendo isso tudo. Só que você vai ter que ter esse conjunto na sua cabeça. A partir do momento que você achou o MDC, você encontrou todos os divisores comuns, tá? Isso é importantíssimo você entender. Tem questão que fala assim, quantos divisores comuns tem? Basta pegar o MDC e achar a quantidade de divisores. Lembra como é que acha a quantidade de divisores? Não lembra, não? Então você pulou a aula, né? Você já está na aula de MDC sem ter assistido a aula de divisibilidade de divisores. Não pode, né? Então presta atenção nisso. Então presta atenção. Nós vamos aprender a calcular esse número, mas temos que ter na nossa cabeça isso daqui. Como assim? Aqui, ó. Métodos para calcular MDC. Nós vamos estudar 3 métodos para calcular MDC. O primeiro método, ele é chamado algoritmo de Euclides, tá? Também conhecido como divisões sucessivas. Presta atenção. O que é o algoritmo de Euclides? Você vai fazer um joguinho da velha. Eu quero o MDC de 72 e 48. Você vai colocar o maior número aqui, o menor número aqui. Presta atenção. Esse método é chamado divisões sucessivas. Por quê? Você tem o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Tá? Então você tem dividendo, divisor, quocientes e restos. Tá? Como assim? Você vai pegar 72 e dividir por 48. 72 dividido por 48 dá 1. Então, quociente 1 e resto 24. Sobrou um resto aqui, 24, você vai pegar ele e vai passar aqui para frente. Então, sobrou um resto, você pega ele e passa para frente. Continua dividindo, por isso que é chamado de divisões sucessivas. 48 dividido por 24 dá 2 e sobra 0. Aprende. Sobrou 0 aqui, esse último número é o MDC. Então, o MDC de 48 e de 72 é 24. Vem cá, quem é o 24? O maior divisor comum. É o único? De jeito nenhum. Tem outros? Todos os divisores de 24. Ô Alisson, e se não tivesse dado 0 aqui? Você vai pegar esse último número, passar para frente e continuar dividindo. Ô Alisson, e se eu for dividindo e nunca der 0? Significa que você não sabe fazer conta. Porque em algum momento vai ter que dar 0. Porque na verdade, vai ter um momento em que vai sobrar 1. Na hora que sobrar esse 1, eu vou passar ele para frente. Qualquer número, quando eu divido por 1, o resto dá 0. Significa que o MDC é 1. E aprende de uma vez. Quando você tem números em que o máximo divisor comum entre eles é 1, esses números são chamados primos entre si, tá? Então, primos entre si são números em que o MDC vale 1. Tranquilo? Agora, comentários. Eu, Alisson, você vai perceber na hora que eu for fazer os exercícios, eu não uso esse método, tá? Por alguns motivos. Tem questões que é muito mais rápido fazer por outro método. Esse método aqui, eu só ensino ele porque pode cair numa prova, o cara te dá o algoritmo
e pergunta alguns valores ali. Então você tem que saber fazer o algoritmo. Outra coisa, esse método ele não é bom pelo seguinte, a maioria das questões eles não te dão só 2 números, eles te dão 3. Aí ele te pede o MDC de 3 números. Como é que eu calcularia o MDC de 3 números por esse método? Você tem que pegar 2, calcular o MDC dos 2, pegar esse MDC e calcular com o outro. Ou seja, você vai ter que usar o método 2 vezes. Isso é inviável, tá? Vai demorar muito para fazer a questão. Beleza? Presta atenção agora. Segundo método, fatoração separada. O que é isso? Você vai pegar cada número e vai fatorá-lo separadamente. O 48 fatorado é 2/4 vezes 3. O 72 fatorado é 2³ vezes 3². Aí presta atenção. Quando eu falo fatorar, tem que ser fatores primos aqui, ó. 2 é primo, 3 é primo, 2 é primo, 3 é primo. Beleza? Aí, quem vai ser o MDC? Fatores comuns com menores expoentes. O que é isso? Você vai pegar o que tem em comum a eles. O que tem em comum? O 2 e o 3, com menores expoentes. O menor expoente do 2 é 3, o menor expoente do 3 é 1. Então fica 2³ 8 vezes 3, 24. Ou seja, o MDC é 24. Tá? Então você pega fatores comuns com menores expoentes. Também é um método, só quando a questão é muito específica, para você poder usar esse método aqui. Tá? Agora, vem o que eu acho o melhor. Quando eu for fazer as questões, você vai ver que eu só vou usar esse método aqui, que é chamado fatoração simultânea. O que é isso? Eu quero achar o MDC de 48 e 72. Eu vou fatorá-lo simultaneamente. Uma dica agora. Me dá um número que dá para dividir os 2 ao mesmo tempo. Aí você pensou no 2. Beleza. Uma dica para você. Para você calcular o MDC pela fatoração simultânea, você não precisa ir pegando fatores primos, tá? Eu quero um número que dá para dividir os 2 ao mesmo tempo. Se você quiser, você já pode ter agilidade. Exemplo, eu vejo que os 2 dá para dividir por 12, então eu vou colocar 12. Problema nenhum, eu preciso de um número que dá para dividir os 2. 48 por 12 dá 4, 72 por 12 dá 6. Tá? Ô Alisson, eu já tinha enxergado aqui direto o 24, pode colocar 24, não tem problema nenhum. Eu só quero que você pense em um número grande, ele vai te dar agilidade. Me dá um número que dá para dividir os 2 ao mesmo tempo. 2. 4 por 2 vai dar 2, 6 por 2 vai dar 3. Vamos lá. Me dá um número que dá para dividir os 2 ao mesmo tempo. Não existe. Se não existe, esse daqui é o MDC. 12 vezes 2, 24. Então, o máximo divisor comum de 48 e 72 é 24. Esse é o método que eu prefiro na hora de fazer as questões. Tranquilo? Então agora, vamos ver como é que MDC cai na prova. Vamos fazer alguns exercícios? Então agora, vamos ver como é que MDC é cobrado em prova. Um tipo de questão é esse daqui, ó. Observe, 243 dividido por x deixa resto 3. 317 dividido por x deixa resto 5. Eu quero saber qual é o maior valor para x. Uma dica para você nesse tipo de questão. Você vê que o x está na casinha de divisor. Só que tem um detalhe. Eu não posso falar que x é um divisor de 243. Por que que não? Porque x, quando eu pego 243 e divido por x, o resto deu 3. Para ser divisor, o resto tem que dar 0. E não posso falar que x é divisor de 317, porque o resto também não foi 0. Aprende. Não sei se você lembra, na aula de divisibilidade eu falei que a partir daquele momento só ia fazer sentido para nós divisões exatas. Aprende então. Se 243 dividir por x deixa resto 3, sempre que eu pegar o dividendo e subtrair o resto
a divisão vai dar exata, tá? Como assim? 243 menos 3 dá 240. Dividido por x, deixa resto 0. Presta atenção. Nossa, Alisson, que loucura que é isso? O que significa o 243 dividido por x, o resto dar 3? Significa que tinha algum número que dividido por x, o resto é 0. O 243 fez andar 3 casinhas para frente. 1, 2, 3. Por isso que sobrou 3. Se eu pegar o 243 e voltar 3 casinhas, o resto vai dar 0. Nossa, Alisson, que complicação! Então, presta atenção. 18 dividido por 5. Concorda comigo que o resto é 3? Então, 18 dividido por 5, o resto é 3. Se eu pegar 18 e subtrair 3, não vai dar 15? 15 dividido por 5, o resto é quanto? 0. Entendeu? Então, sempre que você pegar o dividendo e subtrair o resto vai dar 0. Aprende isso. Só vou pegar o apagador aqui. Só um minuto. Não sumi não, sumi não, sumi não, sumi não. Opa! Voltei. Tá vendo? Presta atenção agora. Então, aqui, ó. O 317 dividido por x não deixou o resto 5? Para fazer a divisão da exata, é só subtrair o resto. Então, vai dar 312. Dividido por x, o resto é 0. Olha só que legal, eu quero saber o maior valor de x. X é um divisor de 240. X também é divisor de 312. Se eu quero o maior deles, é só pegar o maior divisor comum de 240 e 312. Vou usar o método da fatoração simultânea. Aí presta atenção, na hora que eu vejo 240 e 312, eu já vejo que dá para dividir por 12, tá? Já vejo que dá para dividir por 12. Só que tem um detalhe. Você vira para mim e fala assim, Alisson, eu não enxerguei por 12. Eu só consigo enxergar por 2. Não tem problema. A gente vai chegar no mesmo resultado. Só que a minha sorte é que eu já vou mais rápido, entendeu? Na hora que eu coloquei 12, olha o tanto que já diminuiu o número. Aí divido por 2, ainda dá para dividir por 2, 10 e 13. Tem algum número que dá para dividir por 2? Não. Então, o MDC, 12 vezes 2. 12 vezes 2, 24. Ou seja, o maior valor para x ali é 24. Tranquilo? Aí você mata a questão. Então, isso daqui é um estilo de questão. Só que nem é esse que é o mais cobrado. Eu quero que você preste muita atenção, é a partir de agora. Motivo. É aqui que está a grande dificuldade de muitos alunos. Olha essa primeira questão. Imagina que a questão fala assim, ó. João tem 3 varas, uma de 48 metros, outra de 72 metros e outra de 108 metros. Ele deseja cortá-las em pedaços iguais e vai falar na questão sem sobra de material, beleza? Então você quer cortar essas varas em pedaços iguais e sem sobra de material. Qual é o maior tamanho do pedaço? Presta muita atenção. Esse é um tipo de questão que quando você começa a fazer muitas questões, você vê que é uma questão típica de MDC, tá? O que é isso? Você tem 3 tamanhos aqui, você quer dividi-los em pedaços iguais. Vamos pensar? Uma vara de 48 metros, eu consigo dividi-la em pedaços de 6 metros? Consigo. Eu consigo dividi-la em pedaços de 5 metros? Não. Então, eu consigo de 6, mas não consigo de 5. Por que eu consigo de 6 e não consigo de 5? Porque 6 é um divisor de 48. Ou seja, o tamanho do pedaço tem que ser um divisor de 48. Só que ao mesmo tempo, um divisor de 72 e ao mesmo tempo, um divisor de 108. Aí presta bastante atenção. A pergunta da questão, qual é o maior tamanho do pedaço? Então eu vou calcular o MDC desses 3 números. Então eu vou fatorar os 3 aqui, ó. Presta atenção, de novo. Na hora que eu bato o olho, eu já vejo que dá para dividir por 12. Então eu vou dividir por 12. Ô Alisson, eu só enxergo por 2. Pode fazer, você vai chegar no mesmo resultado que eu. 48 dividido por 12 dá 4. 72 dividido por 12 dá 6. E 108 dividido por 12 dá 9. Me dá um número que dá para dividir os 3 ao mesmo tempo. Não tem.
Então acabou, acabou. O MDC é 12, ou seja, o maior tamanho do pedaço é 12. Só que agora eu quero que você entenda o seguinte, essa questão, do jeito que ela já está respondida. Só que eu preciso que você entenda que a questão, ela pode fazer outra pergunta. Ao invés de pedir o maior tamanho do pedaço, a questão poderia ter te pedido qual a menor quantidade de pedaços. O que eu quero que você entenda? Para você ter a menor quantidade, o pedaço tem que ser o maior possível. Ou seja, você vai ter que calcular o 12. Só que esse 12 é o tamanho. Agora eu quero a quantidade. Olha que legal. Essa vara aqui não tem 48 metros? Se eu dividir em pedaços de 12 metros, quantos pedaços? 48 dividido por 12. 48 dividido por 12 dá quanto? 4. Olha o 4 aqui, ó. 72 dividido por 12 vai dar 6. Olha o 6 aqui. E 108 dividido por 12 vai dar 9. Olha o 9 aqui, ó. Então, esse 12 é o tamanho e aqui a quantidade de pedaços. Se a questão te perguntar quantos pedaços, é só somar esses valores. Na vara de 48 eu tenho 4 pedaços, na outra eu tenho 6, na outra eu tenho 9. Então 4 mais 6 mais 9. Então vai dar 19 pedaços. Tranquilo? Só que agora eu quero que você preste muita atenção. Presta atenção. Eu vou pegar o clone dessa mesma questão. O clone é o seguinte. Imagina que você tenha um galpão. Você tem aqui um galpão no formato de um paralelepípedo retângulo reto. Você tem um galpão de dimensões 48, 72 por 108, os mesmos valores. Eu quero colocar dentro desse galpão cubos. Eu quero colocar cubos. Todos os cubos iguais. Eu quero encher completamente isso daqui. Eu quero saber primeiro, letra A, qual o maior tamanho para esse cubo? O que você tem que entender? Para caber um cubo certinho aqui, ó, o lado dele não pode ter qualquer valor. Tem que ser um divisor de 48. Também tem que ser um divisor de 72 e tem que ser um divisor de 108. Então, o lado do cubo, o maior tamanho, é o MDC desses números, tá? Então, o lado dele é 12. Agora, qual a menor quantidade de cubos? Para eu ter a menor quantidade, os cubos têm que ser grandes, ou seja, o lado dele tem que ser o maior. Aí, qual é a quantidade? Como aqui tem 48 metros, 4 cubos, aqui 6, aqui 9. Eu quero o total. Cuidado, para achar o total de cubos agora, eu não tenho que somar 4 com 6 com 9. Eu tenho que multiplicar. Então, cuidado. Nessa questão, eu tive que somar para achar a quantidade. Nessa daqui, eu tenho que multiplicar. Tem que ter esse cuidado. Se não tiver esse cuidado, vai tomar lambada. Vai tomar lambada. Só que agora é que eu quero a sua atenção. É aqui que eu quero a sua atenção. Você não faz ideia o tanto que aluno vira para mim e fala assim, eu nunca sei calcular MDC e MMC. Primeira coisa, questões envolvendo MDC é de um tipo, MMC é de outro tipo. Aí, presta atenção. Só que as questões envolvendo MDC, tem hora que quando você lê a questão, você até sabe que é MDC, só que você fica perdido. Você não sabe se você vai pegar como resposta o MDC ou vai pegar como resposta isso daqui. Então, eu quero que você preste atenção, que eu vou te dar 2 dicas. Vou fazer 2 exemplos para poder te mostrar quando é que a resposta vai ser isso e quando é que a resposta vai ser isso daqui, tá? Porque o que eu estou querendo te falar é o seguinte, tem momentos que ele fala assim, ó, tem tantos homens, tantas mulheres, quer dividir em grupos da mesma quantidade. Aí ele pergunta, qual a quantidade de grupos? Aí você não sabe se a quantidade de grupos é aqui ou aqui,
Porque tem exercício que a quantidade de grupos é aqui. Tem exercício que a quantidade de grupos é aqui. Então eu vou te ensinar como é que você consegue diferenciar. Beleza? Dá uma olhada nessa questão. Para levar os alunos de certa escola a um museu, pretende-se formar grupos que tenham iguais quantidades de alunos e de modo que em cada grupo todos sejam do mesmo sexo. Se nessa escola estudam 1.350 rapazes e 1.224 garotas, e cada grupo deverá ser acompanhado de um único professor, o número mínimo de professores necessários para acompanhar todos os grupos nessa visita é... Então vamos lá, presta muita atenção. Você tem grupos de rapazes e grupos de moças. Você quer dividi-los de modo que tenham a mesma quantidade. Ele disse que cada grupo vai ser acompanhado por um professor. Eu quero saber o mínimo de professores. Uma dica para você. Não é uma questão de máximo divisor comum? Ou seja, o MDC, ele não te dá mínimo, ele te dá a quantidade máxima. Então, o que você vai fazer? Você vai calcular o MDC de 1.350 e 1.224. Aqui, ó. Eu já vejo que os dois dá para dividir por 9. Então, eu já vou dividir por 9. Aí, na hora que eu divido por 9, deu 150 e 136. Ainda dá para dividir por 2. Está aqui. Sobrou 75 e 68. Não tem nenhum número que dá para dividir os dois ao mesmo tempo. Aí, presta atenção. O MDC deu 18. Eu quero que você olhe nas alternativas, sabe o que estava na letra A? 18. Então, se você achar que a quantidade de professores é o MDC, você vai errar. Aí a dica tá, ele não pediu o máximo de professores. Se tivesse me pedido o máximo de professores, você marcaria 18. Ele me pediu o mínimo de professores. Então, o MDC não é a quantidade de grupos. O MDC é a quantidade de pessoas em cada grupo. Tá? Então, o MDC não é a quantidade de grupos, é a quantidade de pessoas em cada grupo. Tem 1.350 homens e 1.224 mulheres. 1.350 dividido por grupos de 18 vão dar 75 grupos de homens e 1.224 dividido por 18, 68 grupos de mulheres. Cada grupo vai ser acompanhado de um professor. Ou seja, aqui vão ter 75 professores, aqui 68. Se eu quero o total aqui, eu tenho que somar os dois. Vai dar 130 mais 13, vai dar 143. Então, a quantidade mínima de professores, 143. E cuidado, sabe o que tinha na letra A? 18. Então, presta atenção, a dica é essa. Nossa, Alisson, mas eu nunca sei se o MDC é a quantidade ou se é o número de grupos ali ou a quantidade de pessoas. Você vai ver pela pergunta da questão. A pergunta vai te auxiliar. Se a pergunta fosse o máximo de professores, pode ter certeza, a resposta é 18. Como ele pediu o mínimo de professores, com certeza a resposta 143. Tranquilo? O Alisson, ainda não entendi. Então presta atenção. Vamos ver mais uma? Olha essa questão que legal. Entre algumas famílias de um bairro, foi distribuído um total de 144 cadernos, 192 lápis e 216 borrachas. Essa distribuição foi feita de modo que o maior número possível de famílias fosse contemplado e todas recebessem o mesmo número de cadernos, o mesmo número de lápis e o mesmo número de borrachas, sem haver sobra de qualquer material. Nesse caso, o número de cadernos que cada família ganhou é... Então, presta atenção agora. Olha a dica que a questão te deu. Tem cadernos, lápis e borrachas. Vai dividir entre as famílias. Ele diz que quer contemplar o maior número de famílias. Então, pode ter certeza absoluta. O maior número de famílias é porque famílias é que vai ser o MDC. Então, eu tenho que pegar a quantidade de cadernos, a quantidade de lápis e a quantidade de borrachas e calcular o MDC. Eu vejo que os 3 dá para dividir por 6, aí vai dar 24, 32 e 36. Os 3 dá para dividir por 2, dá 12, 16 e 18.
Os 3 dá para dividir por 2, 6, 8 e 9. Não tem nenhum número que dá para dividir os 3 ao mesmo tempo. Então, aqui está o MDC. 6 vezes 2, 12, vezes 2, 24. O que é esse 24? A quantidade de cada uma dessas coisas? Não. 24 é a maior quantidade de famílias. Então, 24 é a quantidade de famílias que você vai conseguir contemplar. A pergunta da questão foi: quantos cadernos cada uma vai ganhar? Você não tem 144 cadernos? Você vai dividir por 24 famílias, cada família vai ganhar 6 cadernos. Tranquilo? Se ele te perguntasse quantos lápis? 8. Quantas borrachas? 9. Acabou. Então, presta atenção. Dá para identificar que a questão é de MDC. Para você não ficar em dúvida quem é o MDC, se é a quantidade de grupos, se é a quantidade de cadernos e tal, veja o que a questão está te oferecendo, tá? Se ele está me perguntando o maior número de famílias, é porque famílias que é o MDC. Tranquilo? Se ele estivesse me perguntando o maior número de professores, seria o MDC. Como ele me pediu o mínimo de professores, então aí já não seria o MDC. Tem que ser o outro resultado. Tranquilo? É assim que se faz. Tem que treinar, tá? MDC é muita interpretação. Beleza? Faça os exercícios propostos aí. Valeu!